rapaziada, vocês estão parados, como é que vocês seguem meu nome daqui? A ingratidão de Mordecai em apenas um show. Bom, eu gosto muito desse tema e também apenas um show é apenas um show. Mas antes, velho, esses temas filosóficos e morais sobre apenas um show é uma coisa que acontece muito no YouTube, até por isso que eu tô trazendo, tá ligado? E é um vídeo bem interessante de trazer, então deixa o like, se inscreve no canal, então bora lá ver. 3, 2, 1... Hoje a gente vai dar uma olhada em um certo episódio de Apenas um Show que foi bastante injusto com o Rigby e de brinde também deixou bastante aparente o pior lado do Mordecai e também da amizade dos dois. É sério, eu acho que é impossível não ficar pelo menos um pouco incomodado com o modo como o Mordecai trata o Rigby nesse app, porque realmente são atitudes assim bem estranhas, bem ruins para serem vindas de um melhor amigo. O episódio começa com Tá, mano, pior que isso, de vez em quando, obviamente, as pessoas às vezes passam do ponto por algum motivo, ou por alguma coisa que aconteceu no dia, obviamente, mas, mano, se você for pensar bem, a amizade do Rigby e do Mordecai sempre foi meio tóxica, obviamente. Nas primeiras temporadas era mais o Rigby que era o idiotão, que fazia merda, mas depois de um tempo virou que o Mordecai virou só um cara frustrado, tá ligado? Que, mano, sempre tava lá. Ok, o cara foi, o Rigby fudeu a vida dele não fazendo ele ir pra faculdade. Tudo bem, tá ligado? Ele se desculpou, ele desculpou o cara, ficou de boaça. Então, basicamente, mano, uma das piores coisas que pode acontecer é o amigo fazer merda com o outro e não saber desculpar na hora certa ou falar a verdade. Isso é muito real, tá ligado? os dois, entre aspas, trabalhando no parque, só que é claro que daquele jeito deles, enquanto ficavam se distraindo, rindo e fazendo bobeira como já era de costume. De repente, a CJ chega de carro mais cedo para buscar o Mordecai, já que os dois tinham combinado de sair juntos. Por conta disso, o Mordecai pede para que o Rigby faça o favor de terminar sozinho o trabalho que ainda faltava ali, para que ele pudesse sair tranquilo, sem nenhum problema. E o Rigby concorda em fazer isso, afinal, ele estava ajudando o mano dele. Amigos fazem esse tipo de coisa pelo outro, é algo completamente normal. No entanto, quase que a mesma situação se repete em outros dias, mostrando pra gente que esse favor do Rigby de salvar o Mordecai para que ele pudesse sair com a garota dele era algo que ele fazia constantemente. Mano, isso não dá certo, velho. Porque, mano, cria-se um senso de, mano, toda vez, tu tem que fazer esse favor e é chato, tá ligado? É a mesma coisa com... Mano, antigamente eu pagava muito rolê sozinho, tá ligado? Porque eu sentia na obrigação de fazer isso, porque eu, tecnicamente falando, eu não vou falar sobre outras coisas, mas eu tecnicamente era o que tinha mais dinheiro no grupo aí. Não é mentira, mas acaba que, mano, toda vez, eu tava começando a ficar incomodado e não tava tendo nem dinheiro mais pra mim, tá ligado? E isso é um saco, mano, tá ligado? Porque toda vez, e, mano, hoje em dia eu aprendi muito que, mano, se eu não estiver bem, eu não posso fazer esse tipo de coisa pros outros o tempo todo, tá ligado? Porque eu sempre ficava sem dinheiro, tá ligado? Por conta de dar esse rolê e tal, pagar e tal, mas hoje em dia eu tô bem mais de boa em relação a isso. Ok, de vez em quando eu pago um pouco a mais, sim, mas não é aquela coisa de antigamente que eu pagava tudo exatamente, tá ligado? Mas eu também nem é culpa dos meus amigos, isso era mais eu naquela época que queria isso, tá ligado? Eu tinha que bancar o rolê, eu tinha que ser o cara, tá ligado? Mas hoje em dia eu comecei a aprender a ser um pouco mais normal e um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, melhor em relação a isso, tá ligado? E a mesma coisa no caso do Rigby, tá ligado? Notar que o Rigby não gostava de fazer isso. Afinal, eu acho que ninguém que tá assistindo gostaria de ter que ficar terminando todo o trabalho sozinho. Mas mesmo assim, ele continuava ajudando sempre que podia. Porque
Bom, é isso que amigos fazem, né? Depois de um tempo, o Benson tá lá, tipicamente reclamando pra galera do parque sobre alguma coisa que tava incomodando ele. E quando o Mordecai chega atrasado até o local, o Benson fica feliz por ele ter chegado, porque diz que precisava dele ali pra ajudar o Rigby com a tarefa de trocar as lâmpadas. O Rigby, então, ouvindo aquilo, diz que tava tudo bem e que dava conta sozinho porque vivia ajudando. Só que por ele abrir a boca pra dizer isso, todo mundo ali no local começa a rir e debochar, e o Musculoso até fala que sem o Mordecai, ele seria só um inútil. E é óbvio que tá sendo ridicularizado por todos no ambiente deixa o Rigby pé da vida, e faz com que ele peça pro Mordecai dizer pro pessoal ali o quanto ele era, na verdade, útil. Pois então, tu tá lá em meio a uma situação complicada, onde o teu melhor amigo tá claramente em uma posição bem fragilizada, sendo zoado por todo mundo. Mas por mais incrível que pareça, tu tem o poder de amenizar isso somente dizendo a verdade e sendo grato a ele. Obviamente, qualquer um faria isso. Afinal, repetindo, é isso que amigos fazem, né? Pelo visto, não. Nesse momento, o Mordecai começa a hesitar e tenta fugir da questão principal, dizendo coisas como Rigby ser um cara legal ou ser amigo dele, o que naquela situação convenhamos que não dizia praticamente nada, mas ele seguia sempre. Mano, desculpa, mas depois dessa, o Rigby, se eu fosse o Rigby, eu ia falar: ou sua cabeça de Tinder do caralho, ou projeto de fogo azul, se você não falar, eu nunca mais vou te cobrir e você vai tomar no seu oba, tá ligado? Eu ia falar isso, tá ligado? Porque, mano, isso é chato pra caramba, tá ligado? Porque, mano, isso é foda, tá ligado? Quando um amigo, tipo assim, tá, você faz uma coisa pra ele o tempo todo, e ele não valoriza a tua ajuda, tá ligado? Isso é chato pra caceta, tá ligado? Isso é muito chato, e sempre foi assim, e sempre é chato, tá ligado? Mas, enfim, é coisas complicadas assim que, mano, dá raiva pra caceta, tá ligado? E, mano, tem gente que não valoriza o teu esforço. E eu mesmo, mano, eu larguei de me esforçar muito pelos outros por esses motivos, mano. Obviamente, eu sou um cara que tem esperança muito na humanidade, que tudo pode ser melhor. Mas, mano, por esses outros motivos que no meu ciclo pessoal eu comecei a reduzir bastante as minhas ajudas. Porque, mano, eu sou o tipo de pessoa que, mano, tanto faz. Se você não me fuder, eu não fodo você, tá ligado? É basicamente isso. Se você me fuder uma vez, nunca mais eu vou te ajudar como antes. Nunca mais, tá ligado? Evitando de usar a palavra útil. Só que depois de ser bastante pressionado, o Mordecai abre o jogo e diz o que realmente pensava. Ele fala pro Rigby que ele era o oposto de útil em qualquer serviço que os dois precisavam fazer, e alega a situação com as cadeiras, com a limusine e também com o pretzel. E quando o Rigby fala que mesmo assim eles tinham feito tudo aquilo juntos e passado por tudo aquilo juntos no final, o Mordecai larga um você tava lá. E por mais que não pareça, pelo menos pra mim, essa pequena frase foi capaz de dizer muita coisa. Enquanto o Rigby sempre enxergou a amizade dos dois, em meio a todas aquelas confusões que eles passaram, e realmente valorizava e focava no fato deles terem enfrentado tudo juntos. Apesar de qualquer coisa, o Mordecai, por outro lado, enxergava isso de uma maneira bem mais individual que o Rigby. Como se os dois tivessem alguma espécie de nível diferente, onde ele estava mais alto e o amigo só estava presente lá para ser o ajudante dele. E quando o Rigby cita o fato de ajudar ele fazendo o trabalho para que ele pudesse ver a CJ, o Mordecai responde que aquele era o mínimo que ele podia fazer no fim das contas. E sinceramente isso não faz o menor sentido e é uma postura pra lá de babaca. O Mordecai estava agindo como se o Rigby tivesse algum tipo de dívida ou dever onde ele Mano, ninguém deve nada a ninguém, tá ligado? Se a pessoa minimamente ajudou, ok, tá ligado? Mas você não precisa ficar fazendo o tempo todo tudo pela pessoa, tá ligado? Isso é muito chato, velho, tá ligado? Quando a pessoa acha que eu tenho obrigação com ela por conta de alguma coisa que ela fez por mim há muito tempo,
tá ligado? Isso é muito chato. E ele vai ficar, a pessoa vai ficar me lembrando. Ai, aquilo, ai, aquilo, ai, aquilo, ai, aquilo, aquilo. Mano, isso é chato, tá ligado? Isso é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer, tá ligado? Vou ficar relembrando sempre da mesma merda. Sempre. E sempre, tá ligado? Isso é muito chato. Precisava ajudar quando fosse pedido, mas não. O Rigby podia simplesmente negar esses favores e não fazer absolutamente nada, por não ter nenhum tipo de obrigação de ajudar com isso. Aquela era a vida do Mordecai e aquele era o relacionamento dele. Algo que, por sinal, o Rigby não tinha nada a ver. Mas mesmo assim, ele sempre estava lá para ajudar quando fosse necessário, porque afinal, os dois eram amigos. E se fazer o trabalho dele para que ele pudesse sair com a namorada era o mínimo que o Rigby podia fazer, eu fico aqui pensando o que seria o máximo na cabeça do Mordecai, porque convenhamos, aquilo já era um baita de um favor, mas de algum jeito foi reduzido ao mínimo que ele poderia fazer. E como a ingratidão dói, né? E se já dói quando é vinda de um estranho ou de um colega qualquer, imagina quando vem de alguma pessoa próxima, que a gente considera muito. Eu entendo perfeitamente o porquê do Rigby ter pedido demissão no momento em que ouviu aquelas palavras do Mordecai. Aquela situação deixou ele muito irritado, sem acreditar no que estava ouvindo. Se sentir desvalorizado é uma porcaria. E resultou nessa necessidade do Rigby de provar alguma coisa para todos que estavam ali, de mostrar que conseguia se virar sem o Mordecai e que era, sim, útil. E quando a gente sai por aí querendo provar algo pra alguém, se apoiando totalmente em sentimentos como raiva ou tristeza, a gente pode acabar fazendo as coisas de uma maneira bem idiota, totalmente na emoção e prejudicando nós mesmos no final. E bom, é exatamente isso que o Rigby vai fazer aqui. Ele então diz pra galera do parque que iria arrumar outro emprego e que inclusive iria esfregar o envelope com o salário dele na cara do Mordecai assim que recebesse. Depois disso, ele de fato consegue outro emprego. No entanto, não era um tão bom assim, já que consistia basicamente em carregar caixas muito pesadas usando as costas, ao invés das pernas, que seria o correto. O chefe maluco dele insistia para que fizesse desse jeito, porque assim iria preservar a marca da empresa, que se chamava Burros de Carga. Depois do Rigby voltar destruído do... Mano, pior que isso acontece, tá? Pior que essas bolinhas acontecem, tá ligado? Que as costas ficam tão machucadas que os músculos fazem essas voltinhas como se fossem bolinhas, tá ligado? Isso acontece na vida real, tá? E o pior é que eu não tô nem zoando isso, tá? Os músculos ficam ou são muito usados ou são muito contraídos, que fica mais ou menos desse jeito, tá? Isso acontece de vez em quando. Primeiro dia no novo trabalho, o Mordecai aparece e ainda tem a cara de pau de pedir para que ele fizesse mais um favor e ajudasse, porque seria aniversário da CJ no dia seguinte e era uma coisa muito importante. E quando o Rigby obviamente nega esse pedido, o Mordecai diz que ele tinha feito corpo mole a vida toda e por isso precisava ajudar nessa. O Rigby então responde que sempre ajudava ele com a CJ, assim como também tinham ajudado a esquecer a Margaret, algo que o Mordecai nem tinha agradecido, por sinal. A questão aqui é que o Rigby com certeza fazia muita besteira. Ele era um cara bem responsável, imaturo e muitas vezes tinha umas atitudes mas muito idiotas. Mas com certeza ele não era um inútil e tinha o valor dele. Valor esse que deveria ser visto principalmente por alguém como o Mordecai, que não era capaz... Pior, né, mano? E o pior é que esse desgraçado do Mordecai sempre foi gado de mulher. E o Rigby tava ali sempre ajudando ele. Cara, e mano, e o pior é que a pessoa cansa, tá ligado? Uma hora sempre vai cansar. Porque, mano, isso é chato, tá ligado? A pessoa repetir o mesmo ciclo de novo e você ter que estar ali o tempo todo tentando ajudar e tal. Mano, é chato. De qualquer forma. De se lembrar de todas as vezes que ele ficou do lado dele e o ajudou em momentos muito difíceis. Isso só deixava nítido um grande nível de ingratidão e soberba por parte do Mordecai. O Rigby não era um santo, mas com certeza não merecia estar sendo tratado daquela forma. Sem falar que mais pra frente, o Mordecai e a CJ terminam. E adivinha quem tá lá pra apoiar ele nesse momento difícil? O Rigby então passa uns dias
bem ruins, mas segue lutando para conseguir o pagamento dele. No meio de tudo isso, a Eileen é a única pessoa que acredita de verdade que ele conseguiria e continua ali o apoiando. E quando finalmente chega o tão aguardado dia de receber o pagamento, o Mordecai aparece ali e os dois começam a discutir. O Rigby cita algumas das vezes que ajudou ele, como por exemplo com a máquina do tempo, ou quando impediu que ele devolvesse aquele maldito suéter. E quando Mordecai diz que não pediu que ele fizesse nenhuma dessas coisas, de forma genuína, o Rigby responde: claro que não pediu, eu fiz porque eu sou seu amigo. E ouvir isso é um negócio que acerta no coração, porque era algo verdadeiro, e dava pra ver toda a frustração e o desapontamento dele com Mordecai naquele ponto. Mano, e o pior é que o Mordecai foi meio babaca, porque, mano, se tu for ver, se a pessoa faz algo por você, você tem um valor na vida dela, tá ligado? Porque se fosse muito foda-se, ele nem faria esse tipo de coisa, tá ligado? Quando a pessoa tem um valor na vida da outra, ele vai fazer coisas pra ela, mesmo sem a pessoa saber, tá ligado? E sempre vai ser assim. E não importa, tá ligado? Tipo assim, teve algumas vezes que eu ajudei os meus amigos na encolha, assim, eles saberem. Mas nem por isso eu fui tão babaca de algum dia, mano. E você não fez aquilo pra mim, que não sei o que. Isso é coisa de idiota, primeiramente, tá ligado? Isso é coisa de idiota que acha que, mano, toda a vida da outra pessoa é pautada nela e que ela é o centro do universo, que tipo assim, a outra não tem valor porque ela não ajudou naquele ponto e naquele outro. Mano, como eu falei, o Mordecai é um daqueles personagens que, mano, eu não tenho nenhuma empatia por ele. No começo de apenas um show até tinha pelas besteiras que o Rigby fazia, mas genuinamente o Rigby teve um crescimento de personagem muito bom, tá ligado? Que basicamente criou um personagem incrível, tá ligado? Comparado com o Mordecai. E aí o Mordecai foi até o final sendo a merda do mesmo personagem, até o final ou até quase perto do final. Depois de concluir de forma épica a tradição de descarregar um caminhão sozinho para receber o primeiro pagamento, o Rigby finalmente alcança o objetivo dele e logo em seguida pede demissão, porque aquele emprego era uma droga. No fim, o Mordecai acaba percebendo que foi um grande otário e pede desculpas pro Rigby por não ter valorizado ele, além de também agradecer pela ajuda que sempre recebia quando precisava. A moral da história é que se o teu amigo anda vários quilômetros a pé só para te impedir de devolver uma peça de roupa na faculdade da tua ex, valoriza esse cara, porque provavelmente não existem muitas pessoas no mundo que fariam isso por ti. Exatamente, mano. Mas, mano, essas coisas de apenas um show é muito o que aconteceria na vida real se você tivesse um amigo igual o Rigby, tá ligado? Mas eu achei esse vídeo interessante. Então deixa o like, se inscreve no canal e até mais.